Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo de volta a mais um episódio do Brazuca Elas Podcast. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, a Mari Ribeiro. Ela que é professora de dança, tá em Dublin, na Irlanda, fazem 6 anos, 10 anos de experiência com a dança. E ela vem arrasando na comunidade artística através do empoderamento, da autoestima e com a dança. Muito obrigada por estar aqui hoje, Mari. Que alegria, obrigada, que apresentação maravilhosa. Muito É. obrigada por ter me convidado. De verdade, é uma honra participar do Brazuca Elas. Ai, Uma que pessoa bom. maravilhosa como você. Só quero te agradecer de verdade. Ah, eu fico Obrigada. feliz, eu fico feliz. Vamos começar então com a pergunta que eu amo, tá bom? Tá Pergunta de bom, vai, milhões. me traga. Quem é a Mari Ribeiro? Mari Ribeiro, uma pessoa extremamente criativa, carinhosa, linguagem do amor, palavras de afirmação e toque. Que linda. Sagitariana, que sempre gostou muito de entender a importância de se expressar, de se conectar e traz assim, na essência em si, o poder de ser você mesmo. Então, Isso é muito poderoso. é o que a gente tem. Isso é muito poderoso. Que introdução maravilhosa. Você falou da minha, mas pelo amor, né? Agora a gente já começou Para daquele com isso. jeito. Que delícia. E vamos entender um pouquinho melhor da sua história. Só para vocês saberem, eu conheci a Mari através das redes sociais aqui. E eu fiquei encantada com o trabalho dela, né? Ela tem um trabalho maravilhoso com a dança. E você consegue demonstrar nas redes sociais um pouco, né? O que as suas alunas trazem também, né? O depoimento delas, como elas se sentem com a experiência. E eu queria conhecer um pouquinho da sua trajetória. Vamos começar do Brasil, né? Como é que é? Como é que Pode foi sua ser. trajetória do Brasil, assim? Como é que você se encontrou com a dança e com a Sim. arte lá? Eu costumo trazer que a dança me abraçou, porque quando eu fiz educação física, eu queria ser professora de quadra, dar aula na sexta-feira dupla e ter um monte de pessoa em volta de mim, né? E aí eu já frequentava as academias, as aulas de zumba, lamberóbica, que estava muito famosa. E eu já comecei a descobrir, assim, que realmente a dança já tinha essa conexão comigo. Mas antes de eu voltar nesse período, eu sempre tive a dança muito presente com meu pai e com a minha mãe em casa. E a dança sempre foi para um lugar de alegria e de diversão. Eu tava pensando nisso quando a gente viu algumas fotos, eu falava assim, nossa, mas a dança é só eu que danço. Eu falei, não, peraí, Mariana. E aí, quando eu fui olhar, meus pais, eu sou desde pequena assim, eu e meu irmão, meus pais em todas as festas, 2 pra lá, 2 pra cá, por diversão. E ela arrasta ele arrasta ela. E aí ele muitas vezes já me pegou, colocou o meu peso em cima do pezinho dele, pra que eu conseguisse acompanhar ali, sabe? Sempre naquele muito leve, muita alegria assim pra minha família toda. Então eu acho que aquilo já foi meio que alimentando em mim. Então quando eu já me vi assim adolescente, frequentando as aulas, eu já tinha uma visão um pouco diferente de como que eu já tinha assim O onde eu queria poder a que a dança dança. já trouxe com você ali, já na sua infância, né? Na leveza mesmo, sabe? Só ser leve, só expressão, assim. Então, isso é muito legal de poder pensar, de raciocinar e trazer também o quanto a gente também, naquele ambiente, nos molda. E isso eu carrego, a alegria e a espontaneidade da minha mãe, extremamente maravilhosa. Meu pai também muito leve com isso, ele também ama o meu trabalho. Minha mãe também ama, assim, a minha fã, eles amam. Então, eu acho que tudo isso é muito importante, a gente ter uma família que vai dar esse suporte. Com certeza. E que por mais que talvez ali, às vezes, a gente tenha essa intervenção dos pais, ficar um pouco pensativo se isso é o melhor pra gente ou não, mas eles falaram, se tá no seu coração, você tem que pensar em você, não sou eu que vou trabalhar pelo resto da vida talvez com isso, então a gente tá com você, sabe? Isso é muito Isso é bonito. muito legal, isso é muito bonito de você falar e é realmente importante, né, para os pais. É claro que não é toda a família, né, infelizmente, que é dessa forma, Sim. mas é bom, é muito importante trazer a diferença que faz quando você, desde muito criança, você tem alguém que te foca ali naquilo que é importante para você, né? Como é que é o nome dos seus pais? Já deixa um abraço para Tá eles já. bom. Mamãe Cidinha e papai Milson. Ah, Nome muito obrigada, diferente. gente. Arrasaram, hein? Maravilhosos. Nossa, tudo pra mim. Então você se formou em educação física. Basicamente, eu fui até o 8º ano. E aí, no último ano que eu conheci uma ex-namorada, que aí começa a minha história de como eu vim parar aqui. Ok, ok. E aí, eu fiquei entre a decisão, tipo, finalizo, vou pra cá. Falei, não, beleza, vou fazer meu intercâmbio. E ela até trouxe uma ideia assim, nossa, se de repente eu te esperasse, ou até mesmo no sentido assim, você tem vontade? E eu tinha aquele sonho, normalmente, mais para os Estados Unidos, né? E eu tinha até visto na faculdade, assim, que
eu queria ser au pair, e aí fiquei um pouco preocupada, já falaram que eu não tinha inglês suficiente, fiquei um pouco preocupada com os requisitos, e aí quando eu, depois de anos na minha vida, poder lidar com isso, e tipo assim, nossa, realmente vai acontecer um intercâmbio? E aí eu saí, assim, do lugar, com a passagem na mão, os olhinhos, assim, começando a negociar como que seria essa vinda pra cá, e eu cheguei em dezembro de 2018, tava assim, ó, uma semana antes do meu aniversário, tentando entender tudo o que era esse lugar, essa imensidão. Não fazia ideia do tamanho da comunidade brasileira aqui. Mas eu sabia assim, cara, eu quero me entregar mesmo, vai ser muito importante. E eu nunca tinha andado de avião. E aí, eu só lembro assim, todas as vezes que eu vi um avião no céu, eu pensava, cara, eu sei que muitas das coisas da minha vida vai acontecer fora do Brasil. Mas eu não tinha uma ideia quando. Eu só tinha esse sentimento, Uma sabe? sensação. É, e aí, quando eu entrei no avião pra fazer o intercâmbio, eu só fiz assim, cara, agora eu tô realizando duas coisas daquela Mariana criança e adolescente que sempre desejou, sabe? E aí, é muito delicado como as coisas acontecem com a gente, e ao mesmo tempo a gente se perde nos detalhes de poder realizar isso, sabe? É. E o quanto a gente eu adoro falar sobre a manifestação, né, mas o Meu quanto a gente Deus. manifesta, né, eu acho que é interessante falar, e é incrível como muitas das mulheres que, assim, eu tive o prazer de receber aqui nesses episódios, me contaram o quanto de coisas, né, quando criança, sonhos quando criança e desejos que vão se carregando, né, pela vida, que se você foca naquilo ali, você manifesta. E quando ele é manifestado, você fala: "Meu Deus, não é possível, Em aconteceu", que mas na verdade é o momento? nosso poder ali de estar manifestando, né. Isso é muito genial. Isso até me traz, assim, eu fiquei pensando agora na minha mãe, no sentido que ela sempre. Eu nunca tive muita conexão com dança quando criança, no sentido de cursos, assim, Uhum. um balé, um jazz, o que for. Eu tive algumas aulinhas de hip hop, mas eu lembro que a vontade dela realmente fosse, de alguma maneira, que eu entrasse para esse meio artístico. E aí eu falei, mãe, mas balé não. Não sei te explicar, mas eu posso ir pro hip hop? Ela, não, com certeza se inscreve e tal. E aquilo foi muito bonito e um movimento muito forte. E eles, assim, trazendo já uma outra característica, sabe? E aquilo também de histórias, da importância e de como que é isso também em relação ao mundo político. Então, ao mesmo tempo, caramba, são tantas histórias aqui em formatos de movimento. Então, o movimento também tem como curar, o movimento também para além, a dança para além, sabe? Então isso para mim foi algo que foi muito importante, assim, não foi muito tempo, mas ao mesmo tempo é legal realmente a gente ter um pouco dessa vivência. Eu sei que o mundo do adulto já pede que a gente trabalhe, né? E depois eu não tive mais contato. Aí depois que vem só na parte das academias. Mas é muito importante a gente também permitir, né, nós como crianças ou as crianças ao nosso redor, de ter as escolhas, de fazer aquilo que arde o coração, assim. É Muito muito importante. importante, é muito importante. Faz toda a diferença. Faz diferença para o mundo, né? Se aí, né, falando de uma utopia, se tivéssemos pessoas realizadas e felizes, né, realizando seus próprios sonhos, talvez a gente tivesse um outro estilo de mundo, né? E de relações, né, entre pessoas. Tá, mas deixa eu entender um pouquinho melhor, senão a gente já vai para psicologia aqui. Entender Que melhor um pouquinho delícia. da sua trajetória. Quando você fala lá atrás, tá, e 6 anos atrás você teve a história com a ex, aí de alguma forma te incentivou a vir pra cá. Sim, sim, nós viemos Mas daí juntas. lá você já. Como que você começou? Porque daí você tem a educação física e você tem todo esse projeto e tal. Mas qual que é o gatilho, talvez, que você fala, bom, eu acho que eu vou focar na dança em Eu si? tive uma oportunidade de cobrir um professor que ia sair de férias. A gente já. Eu já começava a ir pra linha da frente, assim, aprendi as coreografias. E aí, eu acho que. Não sei se foi ele ou foi ela, não lembro na época. Eu lembro que tinham dois. E aí, não tinha ninguém pra cobrir. E as próprias meninas ali na sala de dança falou: "Ah, então pode deixar a Mari, ela sabe todas as cores, a gente copia ela". E aquela informação pra mim foi: "Não, gente, não tô preparada, sabe? Eu tô aqui por diversão e tal". Mas ao mesmo tempo plantou ali uma sementinha do: "Mas é verdade, eu amo dançar, eu amo estar com essas pessoas, elas já me conhecem, por que não?". E desde então eu comecei a cobrir e aquilo começou a me alimentar. E também eu falei, cara, eu realmente gosto muito disso. Era de uma outra área. Inclusive, tem uma coisa que ninguém sabe. Eu já fiz um mês, assim, de engenharia de produção. Achando que era isso que eu queria pra Caramba! minha vida, sabe? E aí eu falei, não, para tudo aqui. E aí, por isso que eu acabei indo pra educação física. Mas isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo também começou a alimentar
e de ver a importância e de ver as pessoas já ficando felizes ali, que o meu movimento era diferente, ou que a minha energia emanava uma coisa diferente ali dentro de sala, sabe? E aí eu falei, poxa, eu realmente, quando eu comecei a estudar educação física, queria uma coisa, né, que eu fiz até então, que era, tinha a opção de licenciatura e o bacharel, e eu queria as duas opções, mas aí esse mundo da dança mesmo, das aulas coletivas, começou a me abraçar muito forte, assim. E aí, na faculdade, quando pediu para escolher entre professor de sala de aula e tudo mais, e das academias, eu falei, eu já estou muito envolvida e é isso que eu quero. E aí eu acabei tomando parte, sabe? Então, cada vez mais foi crescendo. É, depois desses meus movimentos, querendo fazer aula de dança, eu participei de um. Tipo, como se fosse um concurso. Eu já assinava algumas coreografias de umas companhias e aí eu recebi um e-mail que eles iam abrir tipo uma seletiva para as pessoas começarem a gravar essas coreos. E eu lembro que eu fui para São Paulo, super assim, com os olhinhos brilhando, eu não tinha noção do que seria. E aí nessa seletiva eu e mais algumas amigas passaram. E a partir de então eu ia começar a entender como funcionava esse mundo do fitness também, a aprender a coreografar para as pessoas poderem comprar o produto dessa empresa. Então, muitas vezes, assim, produto espalhado pelo mundo todo, e eu sabia que aquela coreografia era minha, era autoral. E isso, Olha só que assim, demais. eu falei, meu, é isso que eu quero. Trabalhei por um tempo com eles até eu decidir depois realmente seguir da minha maneira, que é também consegui perceber o quanto as coisas estavam tomando um caminho de moldes, assim. E aí eu também fiquei um pouco frustrada com essa área. E eu falei, não, então eu quero seguir aquilo que faz sentido pra mim, com outras mulheres, com todos os corpos. Eu acabei passando muito por isso também com eles. Então, na seletiva tava tudo bem. Uhum. Quando eu passei a gravar com eles, já não era assim, ó, você não vai participar dessa foto, você não vai participar desse vídeo, Uhum. pra entrar dentro daquilo que eles queriam. Então, ao mesmo tempo, eu falei, não, sem problema, então não é pra mim. Da onde que você é? Que você falou que você foi pra São Paulo, né? Eu Mas sou de Vinhedo, interior de São Paulo. Vinhedo. Vinhedo. Nasci em Barueri, mas a minha trajetória como criancinha e adolescente foi em Em Vinhedo. Vinhedo. Meus pais estão até agora, né? E é legal isso que você trouxe dessa história, porque uma coisa que me chamou a atenção foi que é, antes de você, a decisão nem foi muito por você, né? Quando foi para substituição ali, quando você fala desse professor, já foram outras pessoas que falaram, não, Que mas ela confiavam. tem que ir, né? É a energia dela, ela tem lugar, a gente acompanha, a gente Sim, segue. Então, a nossa energia chega antes da gente, né? E diz muito sobre, né? E é o que eu vejo nos seus vídeos, você é incrível, uma puta de uma obrigada. energia, assim, que mexe, transforma, né? Sim, sim. Muito, Muito obrigada. muito bacana. Durante muito tempo, assim, as que às vezes a gente passa a se questionar, sabe? E aí, pra mim, foi realmente, isso é real, isso faz parte de mim. Eu estive no Brasil passando férias, estive com a minha mãe agora, e depois que a gente começa esse processo terapêutico é Uhum, diferente, né? uhum. A forma como a gente olha pra nossa Sim. família. E eu falei, eu sou muito parecida com ela, esse jeito espontâneo, autêntico, tudo muito tudo bem, sabe? É muito amigável, falar alto e tal. Aí eu, que delícia, né? Vou honrar essa ancestralidade também e usar ao meu favor. E é um chamado que a gente tem também nesse sentido de seria um egoísmo perceber o quanto nós poderíamos ajudar outras pessoas e não querer desenvolver. Então, para mim, veio muito nesse campo do não é sobre mim, é todas as pessoas, como elas se sentem, como elas saem, como elas entram, o que elas trazem sobre a vida delas, coisas muito importantes, delicadas e densos também, mas ao mesmo tempo você vai também dando valor e enxergando assim perto com as histórias e com tudo, com o meu próprio processo, né? O quanto aquela Mari e essa Mari, a dança foi uma ferramenta crucial na minha vida, né? De me ajudar a ter mais postura, mais autoconfiança. Então, começando de mim, saiu ali já o brilho nos olhos do isso aqui é possível, e se eu fui transformada, tenho certeza que outras mulheres também vão ser impactadas através Entender nosso disso. chamado é muito interessante o que você falou, porque às vezes a gente passa. E a gente sempre tem alguma coisinha que nos diz, né? O que que é o nosso chamado? O que que é aquilo que a gente faz e que ajuda outras pessoas, né? E que dá o brilho no olho para as outras pessoas, né? Saindo um pouco da linha mais individual, porque às vezes a gente foca muito no que a gente quer fazer, no como que a gente vai ter dinheiro, como isso, como. Mas quando você olha para o outro e a diferença de que a gente faz no mundo para o outro, a gente encontra, né, o nosso
Sim, Nosso meio metro quadrado ali. sim. E é muito importante isso, porque você passa também a compreender num outro nível, assim. Você fala, cara, o que eu faço é muito importante. Então, como que eu posso me desenvolver ou que maneira que eu quero que as coisas sejam? Porque a partir do momento também que eu decidi ir pro solo para continuar construindo isso, coreografar aquilo que eu acredito e tudo mais, sem muitas amarras, eu consegui ter mais destaque em sendo eu. E isso me deu força para chegar onde eu cheguei. Então eu falei, realmente, enquanto eu tô ali tentando ficar no meio termo, ou ao mesmo tempo ouvindo muito, porque tem que ser dessa forma, eu me perdi de mim por muito tempo. E alguém explica como faz para voltar? E tem que olhar para dentro. Tem que olhar pra dentro. Não tem como, né? Esse é o segredo, né? Se você está nos assistindo aí, hoje, deixa uma dica para você, que às vezes a gente está em momentos que a gente se sente um pouco perdido, né? Vamos se dizer. A gente não sabe muito exatamente, né? Da onde estava, para onde vou, o que fazer agora. É, olhar para dentro, né? Não tem muito o que fazer. Olhar para dentro, ouvir suas vozes, as nossas próprias vozes, aquilo que, né, mexe com o nosso coração, aquilo que nos toca, para poder seguir em frente. E às vezes assim, a gente acha que não se conhece, mas se você para silenciar um pouco, é uma jornada difícil, né? A gente não pode falar que é só flores ou Não, não, não. autoconhecimento, mas ao mesmo tempo a gente vai percebendo, vai conversando com os amigos, pessoas que de fato estão com você, independente das ocasiões da sua vida, das fases da sua vida, e você percebe, meu, se precisar de falar de algum assunto, a Ju é prece, você fala, poxa, então quando se trata disso, também sou eu. O que eu trago no acalento do teu coração que você confia tanto em mim? Eu acho que isso também é um processo, fala, poxa, porque tem também essa imagem, o que os outros acham da gente, o que nós somos de fato, aquilo que eu acho. Então, esse autoconhecimento também de você conseguir trazer as tuas forças e colocar na mesa de uma maneira, tá? Isso aqui também não é só para mim. Vamos usar isso a favor do universo. Eu vim aqui para isso, para conectar, para ajudar pessoas a encontrarem, a valorizarem a tua essência, porque a gente Sim. se perde muito com isso. Então, de uma maneira leve, de uma maneira que faça sentido. Então, para mim é assim, eu realmente vivo hoje o trabalho dos meus sonhos, me conectando com pessoas maravilhosas. E graças à dança, a dança trouxe isso pra mim. É uma ponte, assim, de conexão muito forte. E aí, quem está aberto ao movimento, porque quando você se movimenta para fazer algo diferente, não tem como você voltar atrás. Com certeza. Então, a gente não tá falando só sobre dança, a gente tá falando de movimentos do que essa mulher, do que essa pessoa quer pra ela. E às Sobre a vezes autoestima, sobre se empoderar, sobre se e se reconhecer, colocar né? em comunidades também que as pessoas falam a mesma linguagem, também vai acarretar em coisas muito positivas para ela. Sim. Porque é diferente também. Você pode ter o seu caminho de autoconhecimento, mas ao seu redor, o que tem ali? Quem está do seu lado ou quem não está. Então, não precisa ser só. Tem uma fase que nós temos que viver, sim, nesse sentido desse olhar interno, mas ao mesmo tempo é muito importante os ambientes que a gente frequenta. Como a gente dosa essa energia. E com certeza, quando você vai se reencontrando, você também automaticamente vai excluindo, né? Excluir é uma palavra pesada, mas você vai filtrando, porque Faz muito aquelas pessoas sentido. que já não estão, que se incomodam, né, com o novo eu, né, com o seu novo ser, com o seu novo movimento, também já não vai mais conseguir estar ali, né, acompanhando E essa faz nova muito trajetória. sentido. Eu acho que a gente tem que trazer. Nós somos uma mistura um pouquinho, né? Todo mundo que passa na nossa vida deixa ali é, internamente coisas muito marcantes, também profundas e ao mesmo tempo também positivas. E aquilo também é que a gente não quer. Então, ao mesmo tempo, é importante ter essa maturidade da gente conseguir filtrar no sentido: muito obrigada, me trouxe até aqui, mas agora eu preciso ir para um outro estágio, muito obrigada. E é difícil a gente desapegar. Opa. É difícil a gente falar, poxa, mas é sério que a próxima fase você não vai estar comigo? Uhum. Não, porque para o nosso próprio crescimento e maturidade foi até aqui. Então, esse movimento de você querer estar em outros lugares, com outras pessoas, outros assuntos, também te fortalece. Sim. Desde também que você consiga sentir que elas estão te ajudando e não te colocando para baixo. Isso é muito importante.
Temos que observar. E, ai, estou achando maravilhoso essa conversa. Mas deixa eu entender um pouco mais da sua trajetória aqui. Claro. Quando você chegou, e aí você veio com a sua ex-namorada, né, que você Isso, disse. sim. Como é que foi esse início aqui? Porque daí, como que você reencontra com a música, né? Reencontrar, eu digo, só pela trajetória de estar num outro país, né? Porque estar num outro país já exige muito da gente, né? Uma nova Sim, língua, você sim, falou que nunca sim. tinha andado de avião, uma nova cultura, um novo Com tudo. certeza, Como é sim. que foi chegar aqui na Irlanda? É muito. É muito legal, assim, pensar, porque eu cheguei e eu tinha até que uma prévia que eu ia trabalhar na área da dança. Porque a agência que nós tínhamos fechado na época, ela era amiga do pessoal da academia e meio que fizeram uma proposta assim pra mim. Olha, então se ela trabalha com aulas coletivas, eu fiz até uma reciclagem no Brasil, fiquei 2 meses insanamente assim, fazendo vários cursos, porque eu já queria chegar aqui muito bem. Uhum. E aí sem o inglês, né? Ao mesmo tempo fiz um curso, é, como que a gente chama? De aulas particulares no Brasil, mas ao mesmo tempo eu não sabia que não ia ser o suficiente. Sim. A gente tem às vezes assim, não, talvez em X tempo a gente já vai estar aprendendo falando horrores. E aí quando eu cheguei nessa academia, ela falou: "Olha, Mari, o currículo é incrível, mas é para falar, é no microfone, então a gente precisa voltar para base. Primeiro foca no inglês, depois você volta aqui." E aí foi um choque assim para mim, tipo, nossa, mas eu sei fazer. Eu sou boa no que eu faço. Olha isso aqui, eu sei, Mari, mas a gente precisa de uma coisa básica, que é a gente precisa se comunicar. E a gente não precisa só de você para aula de dança, são várias aulas. Nome de músculo, nomenclatura de movimento, um vocabulário muito Nossa, não é fácil. específico. É, muito Muito específico. específico. Eu falei, meu Deus, tá bom, o que que eu faço agora? Então, aí que eu comecei o trabalho, né? A Irlanda me abriu as portas, comecei como delivery, fiz alguns cleaners. E no delivery que eu tinha a oportunidade, assim, de estar nos meus horários, mas ao mesmo tempo de continuar ouvindo as músicas do Tá. Brasil. Então, aquilo me alimentava várias vezes. Já voltei para casa aos Continuar na cultura, prantos, ouvindo. Uhum. chorando horrores. Tipo, quero voltar. Todas as noites eu olhava meus vídeos antigos no canal no YouTube e ficava assim: meu Deus, eu preciso voltar. Eu já estou em abstinência. Eu sabia que eu ia voltar, mas falei, tá, Mariana, vamos focar no inglês? E ao mesmo tempo, como que a gente pode fazer isso, né? E eu lembro de uma vez como delivery, isso é uma coisa que ninguém sabe. Tinha nevado e eu tava muito longe de casa. E minha bike não era elétrica, tá? Era na perninha mesmo, assim, ó. Nossa, guerreira, Raiz pra guerreira. caramba. E aí, nevou, eu nem sabia. Eu tinha tomado uma chuva antes e aí nevou em seguida. E o pessoal da casa que eu namorava com mais. Era eu mesma, namorada e mais 8 brasileiros. E aí eu cheguei lá, eu só mandei. Eu lembro que eu mandei mensagem pra eles ou pra ela, não lembro. Eu falei, cara, hoje eu tô tendo um dia muito ruim. Eu voltei chorando. E era um dia que no Instagram de todo mundo e deles, eles estavam tirando fotos incríveis, roupinha especial, fazendo anjinho na neve. E eu tava muito mal. E eu acho que eu tive até começo de hipotermia e tudo mais, porque eu lembro que eles prepararam uma banheira quente pra mim. E eu tentando assim, eu não conseguia sentir e a água tava muito quente de me queimar e ao mesmo tempo achando que aquilo era o melhor assim, eu me questionei, eu falei, mas por quanto tempo será? Sabe? A gente se pergunta assim, cara, é um trabalho que me ajuda, que paga minhas contas, que eu faço tudo, mas o que arde no meu coração, quando que eu volto? Então, às vezes, nesses detalhes, a gente acaba se questionando, de sentir assim, não é porque eu tô nesse trabalho que essa é a minha realidade. Eu sei aonde eu posso chegar, eu sei o potencial que eu tenho. Então, como que eu faço para não apagar essa chama? E aí, a playlist era uma coisa que me alimentava todos os dias. Os vídeos antigos, as memórias que apareciam no Instagram, no Facebook, era uma coisa que me dava, olha, olha, olha aonde você chegou. É uma fase, é uma ponte para você dar o próximo passo. Então, e aí eu fiquei pensando, olha como é importante, né? As nossas raízes, manter esse contato. Eu tenho muitas alunas assim que às vezes me procuram porque se sentem distantes de si, distantes da própria raiz, da própria cultura. E aí às vezes também tem relacionamento com outras pessoas, outras nacionalidades, e aí sentem que falta aquela, às vezes só a Base, né? vontade de fazer uma piada que só a gente vai entender. Sim. Sabe? Daquela conexão que, tipo, cara, que leveza isso, sabe? Porque a gente também sabe, quando a gente fala uma outra língua, a gente muda também algumas percepções, né? E parece que a gente não se expressa como é na nossa essência ali, e Com tá tudo certeza. bem. Então, isso é muito interessante. Eu falo, olha,
como pode, né? Então, de alguma forma, eu estava sempre nutrindo ali todos os dias, independente dos trabalhos. Uma coisa que eu sabia que eu ia voltar. E aí Mas você lutou para não desistir, porque você teve essa sensação de Sim, desistência. sim, tive. Tive dessa vez. Época do Covid também, foi muito delicado. Covid não foi fácil, né, pra gente? Sim. Aí, através do delivery, trabalhei no McDonald's, trabalhei na Domino's Pizza. E sempre com meu coração Você assim. já saiu do delivery e foi trabalhar no Eu fui no McDonald's, e aí McDonald's. depois na Sim, Domino's. sim, E ali o sim. seu inglês já começa, porque quando a gente começa a trabalhar com o público, né, querendo ou não, o nosso inglês já E no começa... McDonald's também eu entrei como a única brasileira na cozinha, né? Então eu acabei. Foram 8 meses, assim, bem difíceis, porque eu peguei tudo por assimilação ou nervosismo do meu chefe. Sei lá, ele tentou explicar. Eu não peguei, ele ia lá e fazia na minha frente. Depois que ele fez pela segunda vez, eu já sabia que aquela palavra que terminava em alguma coisa, com aquele movimento dele, eu só precisava Já agir. significa aquilo, pronto. Sim. Então, foi muito. E é muito maravilhoso também a gente estar nesse meio que, estando ali, essa imersão. Então, às vezes as pessoas acham que, tipo, não. Mas eu também não quero estar, né, com brasileiros. Não é nem sobre isso. Tipo assim, pra mim foi muito incrível. E desde o dia zero que eu pisei na Irlanda, sempre foram os brasileiros, assim, pessoas maravilhosas na minha vida que abriram as portas pro trabalho como delivery, que eu tive o William também. A minha conexão também ao conhecer o mundo do empreendedorismo, mulheres maravilhosas aqui que eu estava sempre cercadas e eu não sabia do potencial também que tínhamos. Então, cara, que rico poder se abraçar nisso e também valorizar cada vez mais a nossa cultura e a forma como nós somos solícitos, sabe? Sim. E a gente se reconhece. É incrível o poder que a gente tem de se reconhecer aqui fora. Muito mais, às vezes, eu digo, do que até se a gente estivesse no Brasil. Né? Estando, talvez, aqui, né, num outro país, tem a gente para se ajudar, né? Sim. E é bom a gente se fortalecer. É claro que a gente tem que observar, porque não é todo mundo também que quer nos ajudar, né? É bom também observar, Com certeza. Ficarmos entender, mas alertas. fazer o seu grupo ali de conforto e de apoio e Sim. perceber essas pessoas que estão do lado, assim, nos ajuda a não desistir, que eu acho que é o mais importante, né? Isso é muito rico, assim, que a gente percebe uma força, né, estando ali num grupo, numa comunidade, e fala, não, você pode sim, você não se limita ao seu trabalho. Você pode ter começado um intercâmbio do zero, mas você não é uma pessoa do zero. Não. Você já tem muita experiência. E isso é muito, muito maravilhoso. Então, você traz aquilo, tipo, nossa, eu realmente, meu poder interno tá aqui, eu só preciso, como que eu acesso de volta para ter esse olhar para mim, esse carinho e essa gentileza consigo, né? Porque Sim. a gente acaba sendo muito duro com a gente. As coisas vão acontecendo que você acha que o problema às vezes também tá 100% em você e às vezes é uma perspectiva ou uma fase que a gente tá vivendo, sabe? Então, é importante ter mulheres que nos ajudam e nos apoiam a realmente poder pensar da melhor maneira possível e saber, cara, a gente não tá sozinha. Muito bonita. E como é que foi nesse período aí? Você ficou nesse tempo com as experiências do MEC, depois na Domino's e tal, e aí você faz sua trajetória. Aí você começa a se sentir mais segura no inglês. Como que você consegue, então, já refazer a sua trajetória aqui na dança? Porque quando eu comecei ali na saída de Domino's, eu tinha entrado em contato com um amigo no Brasil que eu sabia que ele lançava profissionais. E aí eu falei, cara, olha, eu quero entender como que funciona a internet. E eu comecei a dar aula online. Só que aí, com o andamento da Irlanda, que falou assim, ó, agora vocês podem se encontrar, agora podem 3 pessoas por lugar. Quando eu abri a minha primeira turma, a primeira vez, só pra você entender, a primeira vez não existia Covid. Eu anunciei, primeira aula, a Irlanda falou, olha, chegou um vírus, ninguém sabe o que que é, fecha tudo. Quando começou a abrir, nós fomos numa quantidade reduzida. Acho que era no máximo mais 3 alunos. Tá. A gente tem vídeos depois, assim, dançando de máscara e tudo mais. A orelhinha até cortada, assim. E a gente lá. E aí, isso foi aumentando. Então, conforme a Irlanda foi trazendo, agora pode ter mais determinadas pessoas, quantidade por vez. E isso foi me alimentando. Só que pra eu poder voltar, eu falei assim, eu tinha ido numa aula aqui. E aí, pra mim, eu coloquei na cabeça que só podia ser inglês, 100% o inglês. Eu não sei qual, mas tinha que estar um inglês muito seguro, a pessoa muito segura. E aí, eu fiz 2, 3 aulas do pessoal aqui, que tinha alunos de outra nacionalidade. E que não necessariamente essas pessoas estavam muito, assim,
digamos, fluentes no inglês. Uhum. Mas com aquilo que ela tinha, a aula fluía. E aí eu voltei para casa pensando: e aí, Mariana, quando que você acha que você vai estar pronta? Porque aquilo eu descobri que naquelas pessoas que eu estava frequentando a aula, tinha uma coisa que se destacava, que era coragem. Exato. Eu começo com o que eu tenho e vou E ajustando. vai ajustando. E aí eu voltei, sabe, pensando nisso, eu falei, cara, minhas aulas realmente, né, eu preciso ser muito honesta. É difícil, às vezes, a gente conseguir se dar o valor. Gosto das minhas aulas, gosto da forma como eu tenho a didática e tudo mais. Mas a coragem do outro faz ele se colocar à Com frente de certeza. muitas situações. E aquilo me inspirou num nível que eu falei, como que funciona? Como que eu faço? Tem que mandar e-mail para onde? E aí comecei a procurar alguns lugares. Alguns me responderam. E aí que a gente começou com as aulas no Mindstep, que é um café que tem Ah, os e aí você estúdios de pegava um dança. lugar ali, você locava como se fosse. Isso mesmo. E aí eu comecei a seguir outros profissionais também de outras danças. Eu falei, então eu entendi onde eles dão aula. Então eu entrei em contato, eles me responderam, foram super assim gentis. Eu falei, olha que legal. E ali que foi nascendo. E aluno falando para outro aluno, que falou para uma outra menina, que é ali que começou a nascer também a sementinha do empreender, porque eu não sabia que o que eu estava fazendo era empreendedorismo. Nunca tinha ouvido essa palavra. Eu, empreendimento? Até conhecer uma mulher muito importante para mim, que foi a Cláudia. E hoje ela faz parte do grupo de mulheres do Brasil também. Uhum. E maravilhosa, que começou a trazer assim vários insights. Sabe o que você está fazendo é empreendimento, né? Como assim? Porque eu sempre trabalhei nas academias, sempre trabalhei para esse outro, né? E ao mesmo tempo eu falei, ela falou assim, então, se a gente fazer as contas e tudo mais, é possível. Mas é possível o que eu amo 100%. E assim, na minha liberdade de ser e fazer o que eu sou, e acredito, uma extensão minha, sim. E aí a gente começou a conversar, eu conheci outras mulheres também maravilhosas. Ela me ajudou muito, até também eu me inscrever para o Sprout Up, que é um grupo de empreendimento aqui, né? Uhum. Gratuito, maravilhoso, de 3 meses, assim. E ali a minha mente abriu num universo assim, que eu falei, aonde eu estava? Mas que bom, Mariana, que você começou. Que bom que você, através da dança, com o que você tinha, iniciou também com coragem, que percebeu o quanto esse movimento é importante para parar dentro de um curso, de outras mulheres que te indicaram, que passei na entrevista, que tem uma seleçãozinha também, para começar também olhar o nosso esqueleto do empreendedorismo assim em outros detalhes, sabe? Então, começar a olhar de uma visão macro que eu não tinha. Eu tinha a vontade e a paixão ali 100% para fazer acontecer. Sim. O como eu não tinha tanto. E poder fazer esse curso me abriu a mente assim que eu falei, conheci mulheres assim, maravilhosas que já estavam na área há muito tempo. E eu falei, cara, é realmente um assunto que arde no meu coração. Descobri, né? Além do desenvolvimento pessoal e a dança. Então, quero, se eu puder ajudar também outras mulheres, independente como for, a incentivá-las a realmente seguir o coração, pode contar comigo, sabe? Isso é muito, muito legal que você trouxe sobre empreender, né? Empreender a partir daquilo que a gente sabe fazer e quer fazer. E aí, quando você diz, né, mas onde eu estava? Você estava desenvolvendo o caminho para poder empreender, né? Você estava se encontrando, se desenvolvendo num outro país, numa outra língua, aprendendo uma outra língua, né? Se reconhecendo como é isso que eu gosto de fazer, a dança é o que me toca, olha o que eu consigo fazer de diferença com outras mulheres. Sim, E a gente precisa, talvez, valorizar a caminhada que a gente tem até o momento final, vamos, não que seja o final, mas é o momento sim. de a virada de chave, né? E é legal você falar sobre o empreendedorismo, porque eu acredito que tem muita gente também que às vezes está nos assistindo e que tem os desejos aí, e não sabe como colocar, né? Como é que eu faço? Mas será que o que eu posso fazer pode ser empreender com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu tenho paixão, né? Isso é muito interessante. Às vezes também as pessoas, elas nem sabem aquilo que elas gostam, né? É, E eu falo assim, cara, a gente pode... Se a gente pegar seu celular, ver as páginas que você segue, os conteúdos que você gosta, aquilo que você gosta de ouvir, rapidinho a gente descobre. é verdade. Então, mas é possível, é possível. Vamos perguntar que assunto que seus amigos gostam de conversar com você? Coisas que você passaria horas conversando com qualquer outra pessoa que, meu, você até esqueceu, Exato. sabe? Então, tem sempre algumas coisas que ardem no nosso coração, mas não necessariamente nós estamos
alertas para perceber o quanto aquilo faz sentido pra gente, sabe? Mas mora nos detalhes. Às vezes mora no afeto de como você fala com as pessoas, como você trata o outro, ou quando você tá disposto a querer ajudar. Isso são características muito, habilidades muito ricas, sabe? Então, ao mesmo tempo, ter esse olhar carinhoso para si, mas também perceber que o empreendimento, eu acho que as pessoas que querem de fato, é importante estar conectado com outras pessoas, em outros ambientes, mulheres que falam da mesma língua, assim, pode colaborar muito, sabe? Eu sou apaixonada e eu falo que quando você faz esse movimento, mais uma vez essa palavra, as coisas acontecem para você. Movimento, expressão, né? E quanto tempo faz, então, que você tá no seu que você começou a empreender com a dança? Porque agora você Sim, tem o estúdio, né? O Mari sim, Ribeiro. sim, sim. Você foca só nisso, né? Acredito que é Isso, nós estamos 100%, vai fazer 4 anos. Nós 4 estamos ali na anos. região do Tempo Bar, do ladinho do Button Factor. E é tudo que eu tenho na minha vida, assim. É realmente uma coisa que é muito, muito interessante. Faz 6 anos que eu estou na Irlanda, fiquei 2 anos trabalhando com todos os trabalhos que a gente pode imaginar, que eu também me conectei bastante, aprendi muito. Até eu falar com essa virada de chave, com esse curso, com as meninas. Falei, então, realmente, eu vou acreditar e acelerar. Porque a partir do momento também que eu não tinha uma segunda opção, ter o fogo atrás da gente faz a gente se mover mais ainda. Com certeza. Então, eu sempre fiquei ali no meio termo, mas a partir do momento que eu falei, agora depende 100% de mim. Ou vai mesmo. Então, também traz uma garra no sentido de, cara, que interessante, porque isso aqui tudo depende de mim. Então, se É. acontece, que ótimo. E eu quero fazer acontecer, sabe? Então, isso é muito importante. Então, faz 4 anos com o meu E hoje bebê de de manhã eu 4 vi que anos. você tem um post lá falando que as aulas estavam sold out, né? Então quer dizer, porque eu vejo assim, tem muita gente nas suas aulas, né? Eu falo, Sim, gente, mas sim, cabe graças a tanta gente Deus. dentro desse Sim, lugar. sim, sim. Às vezes a galera também, dependendo de como tá o tempo, quer aproveitar o sábado. Eu Aham. falo, por favor, não reserve de última hora. Eu sei que às vezes a gente tá esperando por aquela oportunidade, mas é porque também acaba criando esse comprometimento de você consigo. Então, sei lá, eu quero ir todos os sábados. Então já deixa, sabe? Porque eu sei que às vezes acontecem coisas que a gente quer aproveitar de uma maneira geral, mas ali também é o teu momento, aquela 1 hora que é de você pra você. E Sim. a vida vai esperar, E você tem sabe? planos mensais ou só aulas? Como é que funciona Eu assim? tenho tantas aulas, você começa pela aula experimental, se você quiser, planos mensais, ou até mesmo você pode fazer algumas aulas assim sem compromisso. Então, as pessoas. É muito flexível no sentido de como você quer começar. Às vezes você quer experienciar e não necessariamente você ainda quer assumir o compromisso. Ou às vezes, tipo assim, realmente estou sentindo falta disso. Eu quero poder cuidar de mim, estar em conexão com outras pessoas. Então, as pessoas acabam selecionando, assim, sabe? Isso é muito legal. E você que tá aí assistindo a gente, se estiver Vai, na vai, Irlanda, vai. obviamente, né? E não Sim. conhece ainda o trabalho da Mari, eu mesmo quero ir, porque eu ainda não fui, mas eu quero. Já vou Por deixar, por favor, reserva meu minha Deus, vaga, pelo amor de vamos, Deus. vamos. Dá uma olhadinha no trabalho dela, é maravilhoso, assim. E eu acho que é só entrar em contato com você, né? Você deve ter um link ali É no seu isso Instagram, mesmo, onde as pessoas podem isso, se cadastrar. isso. Beleza. Maravilhoso. Só mandar um direct e falar, Mari, é isso. Percebi que tenho chamada aqui, eu quero me mover. Vai ser um prazer receber vocês. E lembrando que agora vai fazer um mês que também estamos na região de Tala. Bem Ok, muito centralizado, no bom. último ponto do Luas, que é ali no Tala Hospital. 3 minutinhos, tem uma academia lá. A gente acabou alugando a sala, então não perca tempo. Você tá na região ali, gente, ó. Uma vez por Se semana? mover 1 vez por Uma vez semana, por toda semana, então. Toda quinta-feira, quinta. 7 da Perfeito. noite, na região de Tala também. Perfeito, maravilha. E você tem planos para ir online? Se eu quisesse, Tenho assim, se novos quiser te acompanhar. acompanhar, Tenho. isso é muito Aqui a bom. gente dando spoiler. Ok, quero spoiler. Mas é maravilhoso. Estamos, assim, já no andamento para conseguir. A gente percebe muito isso, né? O espaço físico também, a gente vai até um spa, até o momento. E tem já muitas pessoas entrando em contato com a gente, com vontade de poder fazer parte, de ter isso também, né, na vida dela. Então, por que não? Então, a gente está em fases de Isso é muito bacana, estruturação. isso é Sim, muito sim, bacana. sim. Eu vou ficar de olho para acompanhar, porque às vezes até tem gente, né, tem bastante gente que nos assiste que não tá em Dublin, né, que não tá na Irlanda, Sim. e que quer acompanhar seu trabalho e que precisa se motivar um pouco, se movimentar, né? certeza. E recuperar, assim, essa autoestima. Porque eu acho que através do movimento, como você disse, não tem como, né? Não tem como. Se não for pelo movimento, a gente não consegue sair
daquela inércia, quebrar a inércia, né? E tem que ser através do movimento. Sim, sim. Então, isso é muito. É muito rico, né? Se a gente para pensar, porque são processos delicados individuais, mas em algum momento você vai precisar se mover. Então, como? Não necessariamente você precisa estar sozinha, mas esse primeiro passo vem de você. A decisão, né? A decisão de se mover. Sim. E você tem acompanhado, eu acredito que você deve ter acompanhado muitas histórias, né, nesse tempo aí, já nesses 4 anos, Sim, assim, sim, de muitas. mulheres que se transformaram. Sim. E é muito legal porque ela passa a se olhar de uma maneira diferente. Então a gente traz assim a construção da autoestima nesse sentido do ambiente, de como ela está se vendo, de como ela passa a se acolher, porque a gente traz muito isso, né, com os corpos. A gente traz isso em relação a um ambiente completamente inclusivo. Então, a partir do momento que você vai ali despertando mesmo esse olhar para contigo e ele acaba esbarrando e transbordando nas suas relações. Então, a forma como eu me posiciono, a forma como eu vou pro meu trabalho, a forma como eu consigo falar um não para aquela situação desagradável, como eu consigo mudar, às vezes, até mesmo estruturas familiares a partir do meu novo posicionamento. Porque até então ela era neutra, até então ela não conseguia. E aí se ver dessa maneira é, tipo, incrível. Então eu recebo muitos áudios, assim, e mensagens maravilhosas que eu sempre acho que são princípios motivadores pra mim diariamente, assim, Ju. Tipo, Mari, você tem noção que os movimentos que eu tô tendo, até mesmo ter coragem de aceitar uma proposta de trabalho num outro lugar, vem desse lugar, dessa força, desse poder que você traz pra gente, desse olhar de aceitar propostas que vai fazer sentido, de conseguir falar não para situações desagradáveis da minha família, colocar os meus limites na relação, sabe? Tipo, é um autoconhecimento que a gente consegue perceber de fato que uma mulher empoderada, ela vai estar em todos os ambientes olhando para ela, tendo essa cautela dela consigo, sabe? Então acho que é muito importante a gente ter conseguir se ouvir para o despertar. E o corpo ele fala, ele pede para O corpo você fala. esse movimento diferente, sabe, na sua vida. Então é algo muito rico assim. As pessoas Colocar os acham que é a longe limites, delas. né? Isso que você falou é muito importante, porque além de você se empoderar e de você se reconhecer, se conectar com você mesmo, você também tem a sua questão social, né? Você vive a nossa vida em Com sociedade, vida nas certeza. Com relações, certeza. as relações amorosas, relações profissionais, seja o que for. Então, o poder de você se empoderar a ponto de colocar limites naquilo tudo que É precisa é libertador. libertador, né? Libertador. E a gente traz muito isso, tipo, fizemos algumas gravações e falando também, né, de como ela se vê, né, porque às vezes as pessoas confundem autoestima com autoimagem. Então, de trabalhar mesmo essas questões do tipo, quanto mais eu fortaleço meus valores, sei quem eu sou e sou bem-vinda com a minha essência, isso a gente não vai deixar com que qualquer pessoa ali no externo tenha esse poder sobre nós. Então, isso serve para dentro de casa também. Às vezes é o mais difícil da gente conseguir falar esse não. Isso é verdade. Às vezes é o mais difícil mesmo. Então, receber esses feedbacks, essas pessoas, essas mulheres estão mudando toda uma estrutura depois de tanto tempo, só reproduzindo, só. Eu não sei porque eu faço o que faço, mas eu ainda faço. E chega em mim e fala: Mari, você não tem noção que hoje eu consegui falar que eu não gosto de tal coisa pro meu pai, pra minha mãe, que isso não é legal, que eu me sinto assim dessa forma. E obrigada por me trazer essa força, obrigada por trazer a importância da gente reconhecer nossos limites. E aí é libertador. Obrigado vocês, assim. É lindo o seu trabalho. É. E é importantíssimo o quanto você traz isso de uma forma muito clara até nas redes sociais, porque é aquilo que você falou, às vezes a gente não sabe o que a gente precisa, né? Às vezes a gente não sabe o que a gente gosta, às vezes a gente não sabe o que a gente precisa. E acompanhar e ver a mudança de outras pessoas, né? A gente se inspira, né? Aqui eu acho que a minha ideia com o Brazuca, ela sempre foi a gente poder se inspirar, né? A gente quebrar esses ciclos que a Sim, gente tem sobre sim, sim. competições, sobre seja o que for em sociedade. Com certeza. Entre mulheres, mas se inspirar umas nas outras. E esse trabalho que você consegue fazer além da dança, agora para as redes sociais também, e essa comunidade, né? Eu digo que você está criando é muito importante, porque sim, você sim. inspira outras mulheres
gostar de novas coisas, né? Às vezes mulheres que não imagina, será que é dança? Não, mas a dança ia trazer tudo isso para mim. Às vezes você não... E sim, a dança pode te trazer o Sim, movimento, o corpo, né? É sim, o primeiro passo, não é só a importância, obviamente, da terapia, a importância com de se certeza. autoconhecer, Sim, mas a gente sim, ficar sentado apenas numa terapia, a gente não consegue colocar tudo em prática. Então, a sim. soma de tudo isso, né? E se Faz com. desenvolver na prática, isso é muito importante. Parabéns de novo, eu acho Ai, meu coração. incrível mesmo. Obrigada, Ju. Eu vou te esperar lá, você sabe, né? Eu vou, com Maravilhosa. Muito certeza, obrigada, de com coração. certeza. Eu sou. E a gente vai daqui a pouquinho começar a caminhar já pros nossos finalmente da entrevista, mas eu quero saber um pouquinho mais, falando nessa linha aqui de inspirar mulheres, né? E eu sei que é o que você faz, você já veio para dança que vocês vão saber, mas quais que são assim sugestões, conselhos, sabe assim, o que que você pode falar para alguém? Sei que sugestão é uma coisa complicada de dar, né, para alguém, um conselho também é Ai, difícil, ai, ai. mas Sim, sim, o que que sim. você pode dizer para mulheres, né, que estão te assistindo, que talvez estão em momentos assim que Sim, eu acho que a partir do momento que você para de fato a se escutar e traz o que eu gosto mesmo, eu acho que a gente pode começar por essa pergunta. Você, como que você tá em relação a isso? O que eu gosto de fazer? E uma das coisas muito interessantes da gente pontuar é que eu me perdi muito no meio dessa trajetória. E quando, né, eu acabei também terminando com a minha ex, eu também não lembrava mais que essa Mari é essa Mari, sabe? Então acho que tem coisas que a gente acaba esperando ir pela dor. E a gente acaba aprendendo muito com isso. Então, ao mesmo tempo, será que a gente consegue despertar ao ponto de não precisar estar tão machucado, tão lesionada, para que a gente de fato faça algo? E eu sei que nem sempre a gente consegue se perceber nisso, mas dentro, acho que fazendo próprias perguntas mesmo para autoconsciência, sabe? Tipo, o que eu gosto? Não, eu gosto de fazer isso e aquilo, que legal. Como que é para você em relação ao movimento? Quando você vê uma mulher dançando, você admira? Você gostaria? Você acha que é possível? Sabe? Então, dentro das admirações que ela também tem. Porque às vezes a gente vive no piloto automático e automaticamente se distancia de detalhes do dia a dia, de detalhes de conversas riquíssimas com as pessoas que a gente gosta. Porque o mundo está o tempo todo nos trazendo é. muita informação. Então, isso também faz com que a gente fica ali com muita coisa na nossa cabeça e também nos esquecemos dessa importância de só ser na tua essência, do jeito que você é. E eu trago muito isso, que as coreografias, por mais que a gente traz dentro de sala de aula, elas não são minhas. Eu cheguei até ali, e como o teu corpo vai reproduzir, é a essência de Ju, é o que a Ju tem naquele momento. É completamente diferente uma pessoa com um histórico 20 anos em tal dança ou o que for, e uma pessoa que está começando agora, que talvez nunca frequentou a educação física. Então, o movimento que vai vir dela é uma maneira diferente. E todos são muito bem-vindos. Então, eu falo, tudo que eu trago aqui é uma sugestão. Pode ser que eu vou colocar o bracinho pro lado e você não vai fazer pro lado. Mas o teu corpo vai trazer uma outra riqueza disso. E a gente quer que você traga e dê voz para essa tua essência, sabe? Então, acho que é muito importante a gente se escutar no sentido de, tá, se eu tô me sentindo perdida ou ao mesmo tempo, por onde eu começo? Comece por si, comece se perguntando questões assim que podem te ajudar a realmente cruzar assim um caminho. E o que eu posso fazer com isso, tá? Então, é um grupo de mulheres que eu quero frequentar, eu tô precisando estar perto de uma comunidade, ou eu estou precisando me envolver, conhecer pessoas, tudo isso é muito importante, sabe? Então, autoconhecimento é um caminho sem volta, né? Aí você falou uma coisa muito importante, né? E a gente toma decisões pela dor, muitas das vezes, né? O que a gente não vai pela dor, né? A gente tem a velha, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor e Sim, acaba indo pela sim, dor muitas das vezes. Mas sim, a importância que às vezes alguns processos de dor, né? Alguns machucados que a gente tem também, é importante a gente valorizá-los, porque são processos às vezes que nos fazem transformar, né? A partir dali. com Porque certeza. quando tá tudo muito bem, né? Se tá tudo muito confortável, pelo conforto, a gente, vou fazer o quê? Você tá tudo confortável aqui, né? Sim, Então, eu acho que isso é muito importante, né? Valorizar nesse momento de dor, de sofrimento,
Isso que você falou, Também né? passar por isso. Olhar, passar por isso e olhar. Abraçar tá, mas mesmo. abraçar, mas é além disso. O que eu quero? Além disso. E com isso, né? Como me curar, a transformação a partir Sim, disso e do movimento. O sim, movimento é muito sim. legal, né? Porque o movimento, a ferida em movimento, ela se cura, né? É. Ela precisa do movimento para se curar, né? E a nossa vida, ela é movimento. Se não estamos nos movimentando em direção ou daquilo que faz sentido pra gente, ou até mesmo conseguir colocar ali se pra você faz sentido se expressar. Às vezes a gente não consegue ter essa energia no trabalho, essa voz no trabalho, mas a pessoa tem o terceiro lugar dela ali. E aí ela consegue canalizar essa energia, tipo, olha, eu posso não usar aqui, mas eu consigo alimentar o meu coração e a minha alma com outras coisas. E isso não te faz menos, te faz mais. Então, tem pessoas que procuram na dança, no rebolado, em outras características, até mesmo em outros meios artísticos, e que conseguem nutrir e equilibrar esse ser, que não é só ali racional o tempo todo, 880. A gente precisa desse momento. E como adulto, vamos nos perdendo. Como adulto, a própria sociedade vai moldando. Olha, aqui não é um lugar de falar alto. Aqui não é um lugar para falar isso. Então, que horas que essa mulher, ela só é na essência do choro, de não ter vergonha, de só sabe, assim, e chega a me dar até um negócio Que horas que é esse lugar, né? internamente, que é um poder muito forte. A gente fala muito sobre a ancoragem. Eu falo muito pra eles, nessa música a gente, se você quiser, solta. E esse solta é o soltar da voz. Porque a partir do momento que tudo aquilo que tá reprimido, ela solta num grito, enquanto faz uma aula de dança, a gente tá movimentando vibrações internas corporais. E Sim. que vão ajudar ela a liberar aquilo. Que não necessariamente tem a ver só com o que tá pedindo ali na música, não tem nada a ver com isso, e sim, às vezes aquela conversa difícil que você não conseguiu ter. É. Às vezes aquele não que você queria falar pro seu chefe e não aconteceu. Então, nos gritos, na ancoragem que a gente fala, é arrepiante, assim, dentro de sala de aula, que você percebe cada um dentro da tua história querendo se expressar. Na necessidade, no desejo da nossa própria alma de querer também se nutrir de uma outra maneira, sabe? E tudo isso traz o balanço incrível que é seres humanos maravilhosos e completos. Colocar a voz no mundo, né? Sim. Conseguir saber que eu tenho voz. Eu tenho espaço Eu também tenho pra espaço isso. para isso. Que lindo, muito obrigada. Que delícia de Ai, meu bate-papo, Deus, meu imagina! Deus. Eu amei, Imagina. muito Obrigada. obrigada por estar aqui, por aceitar o De convite, por verdade. dividir sua história, por falar desse movimento, dessa dança, desse poder, dessa transformação, porque eu acho que é o que a gente precisa. A gente precisa não se esquecer Sim. disso, Sim. continuar em movimento e que você continue aí transformando muito mais vidas Muito com a sua obrigada. energia, com todo esse poder. Com toda Fiquei muito feliz com certeza. essa conversa. Obrigada. Obrigada mais uma vez por ter me convidado. Estou muito feliz em estar aqui. E é isso. Sente no coração e vamos fazer os movimentos necessários para mudar Vambora. esse sentimento, às vezes, de vazio que a gente tem interno. É isso. Obrigada. Obrigada. Obrigado, gente, por nos Obrigado, de assistir. verdade. E até a próxima. Obrigado.